quando que a Organização Mundial da Saúde vai dizer saímos da pandemia, doutor Marco? Esse é um bom ponto, né, Fabiola? A gente tem visto, às vezes, avaliações muito precipitadas, né, de entender que já há, vamos dizer, situação que permita o decreto do fim da pandemia, mas isso não vai ser feito, né, através da vontade das pessoas. Existem critérios que vão nortear essa decisão, e essa é uma decisão que passa pela Organização Mundial da Saúde, que leva em conta o cenário epidemiológico da doença, o comportamento do número de novos casos, do número de mortes, a distribuição desses casos. O que caracteriza uma pandemia é exatamente a ocorrência, vamos dizer, desse cenário epidemiológico em diversos continentes, que é o que ainda temos. Então, há uma luz no fim do túnel. Nós temos hoje uma letalidade, quer dizer, que é um risco de morte daqueles que são infectados substancialmente menor que aquele verificado 2 anos atrás, graças, né, ao cenário que as vacinas proporcionaram, né? O objetivo principal das vacinas sempre foi a diminuição do risco de desfechos graves, de hospitalizações e de mortes, e isso elas, vamos dizer, conseguiram induzir com muita eficiência ao longo da pandemia. Então, essa menor letalidade é uma conjunção de fatores: a imunidade da população, a imunidade induzida pela vacina, características e atributos das variantes que circulam, mas ainda há um cenário que merece preocupação. Nós temos visto, num passado muito recente, né, locais que flexibilizaram as medidas de forma intempestiva e talvez precipitada, experimentarem recrudescência da doença. Então, eu acho que o cenário ainda, como nós temos dito nesses últimos 2 anos, né, a gente tem que ter muita humildade em reconhecer que é necessário respeito a esse vírus, né, e muita cautela, né. Eu acho que esse tem sido, talvez, um dos principais legados, né. Mas, doutor Marco, quais são os parâmetros para poder anunciar isso? O senhor acha que isso pode acontecer ainda em meados desse ano, não? Quais são os parâmetros para anunciar isso? É possível que isso possa acontecer. A gente espera que é um cenário natural que isso ocorra. Como a gente estava colocando, eu acho que o aumento da imunidade traz uma diminuição da letalidade da doença. Esse é um dos cenários e um dos pré-requisitos, né? A doença deve assumir uma sazonalidade, a exemplo de outros vírus respiratórios que circulam, ou seja, vai haver uma diminuição da sua incidência, e a partir desse momento ele passa a circular de acordo com condições climáticas, epidemiológicas. Quando a gente tiver esse cenário, né, essa situação e uma, vamos dizer, ocorrência de casos em surtos, etc., a gente pode vislumbrar a possibilidade de decretar o fim da pandemia. Mas, para isso, né, a gente tem que ter muita clareza em relação ao surgimento de novas variantes que podem, eventualmente, atrapalhar esse cenário daqui para frente. Então, como disse, há uma luz no fim do túnel. É possível que a gente enxergue esse caminho se continuar ocorrendo diminuição no número de casos, se a gente mantiver, vamos dizer, uma condição de lidar com a doença. A gente, só para completar o raciocínio, Fabiola, nós temos iminente aqui a chegada de medicamentos que possam intervir, aí sim, de forma precoce e realmente eficiente no que diz respeito à progressão da doença. Então, aqueles casos que eventualmente furarem o bloqueio da vacina, aqueles casos que que ocorrerem em indivíduos que, a despeito de vacinados, né, desenvolverem e que pertençam a grupos vulneráveis, a grupos mais frágeis para esse risco de complicação, contar com esses medicamentos também é, vamos dizer, um pilar importante nesse aspecto de lidar com a pandemia e permitir que a gente possa conviver com esse vírus de outra forma. Doutor Gonzalo concorda com ele, doutor Gonzalo? Sem dúvida, em gênero, número e série. Veja, são duas coisas diferentes também, né? Uma coisa é o que nós estamos falando da decretação do estado de pandemia pela OMS. Outra coisa é o que vai acontecer aqui no Brasil. E mesmo o que acontece em cidades. Nós temos que lembrar que um país desse tamanho vai ter várias realidades. E a doença começou, inclusive as variantes começaram, pelas portas de entrada do país. Quer dizer, São Paulo e Rio, que são os principais aeroportos internacionais.
Então, a doença começa por aqui, ela vai ser arrefecida também por aqui. Se você notar hoje, na Coreia do Sul, nós estamos tendo uma situação terrível, uma situação que nós já tivemos há algumas semanas atrás com a Omicron. A Omicron chegou na Coreia do Sul e está fazendo um estrago danado lá, mudou o resultado da eleição. O cara lá ganhou a eleição porque o governo foi acusado de não saber conseguir controlar a doença. Quer dizer, nós estamos tendo uma situação diferente em diferentes países, então a gente tem que levar isso em conta. E aí, com certeza, países como o Brasil, que tem um nível de cobertura vacinal mais importante, e que, sobretudo, passou por 3 boas crises, né? A última, essa da Omicron, que teve muitos casos, embora tenha tido menos óbitos, teve muitos casos. Com certeza nós vamos estar numa situação diferente, entre aspas, melhor, no curto prazo, do que, por exemplo, a Coreia. Mas, em relação a alguns países europeus, vamos estar numa situação semelhante. Então, nós vamos ter diferentes condições em diferentes países e condição de falar, olha, estamos entrando numa fase endêmica, com todo respeito à probabilidade da ocorrência de uma nova variante. Eu acho que se ocorrer uma nova variante, a chance da gente ter que voltar atrás tudo é imensa. É jogo novo. Zera a banca, não tenha dúvida disso.